Na última vez que eu fui na minha dermatologista, ela me contou bem assustada que as pacientes adolescentes dela têm levado ao consultório as suas próprias fotos com o filtro do Instagram e pedem: me deixa assim? Haja procedimentos, preenchimentos, né? Mas nas adolescentes? Sim. Aliás, em todo mundo, né? Porque eu não sei se você reparou, mas você piscou, abriu uma clínica de harmonização facial na esquina da sua casa. Pois é. Mas qual que é o modelo dessa harmonia, né? A perfeição? E perfeição existe? Porque, por exemplo, Michael Jackson, que tentou muito, nunca encontrou. Então, pra gente conversar um pouquinho sobre todas essas questões que envolvem o porquê e pra quem a gente quer tanto estar perfeito, a minha convidada de hoje é a coach de carreira e de vida, Lucila Lobo, que além de tudo isso, também é mãe recente do Francisco e começou a se perguntar e se preocupar o que a geração do filho dela vai estar pedindo daqui uns anos lá na dermatologista, além de algumas coisinhas mais, né? E estamos aqui com a nossa plateia maravilhosa! Penso, logo sigo o baile. Oi, Lu! Lu, tô muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo, porque ele surgiu da melhor forma possível, que foi uma conversa espontânea nossa. Para quem não sabe, além de a Lucila ser uma profissional maravilhosa, ela é minha amiga. A gente bateu um papo através de um post que ela colocou no stories dela, né, em que ela trazia essa reflexão sobre os filtros do Instagram e sobre essa coisa de querer ser perfeito. E aí eu rebati o stories dela falando: Lu, meu Deus, é isso, eu também tenho pensado nisso, tal. E dali já convidei ela para fazer parte do programa, o programa ainda nem existia. E aí estou aqui honrando o meu convite para a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ele dialoga diretamente com o meu trabalho, né, Lu, com o que eu faço e comigo pessoalmente mesmo. Eu queria que você dissesse um pouquinho qual foi a sua motivação na época de fazer aquele post. Bom, começando, né? Estou muito feliz de estar aqui mesmo, né? Além de estar sendo entrevistada por uma amiga, eu acho que é a primeira aparição, algo mais assim de depois da maternidade. Então tem um lugar muito especial, assim, eu poder falar como profissional e mãe. Então, obrigada. O quanto esse tema da perfeição, ele mexe, né? A gente até te mandei uma mensagem antes da gente começar. Eu falei, nossa, como que eu me arrumo para estar na gravação da entrevista? Então, assim, eu sinto que tem um medo, né? Um medo do julgamento, um medo de errar, um medo de falhar. Quando eu fiz foi um stories, né, que eu fiz eu vi o post, me chamou a atenção, e aí eu era algum perfil, né, que falava da questão dos filtros do Instagram, e aí eu entrei no meu stories e comecei a experimentar filtro, e eu falei, nossa, já não é mais aqueles filtros de brincadeira, de, sei lá, debaixo d'água, aqueles filtros mais lúdicos, né, de bichinho. E aí eu tirei uma foto com um filtro, eu tava com o olho verde, a boca preenchida, sem marca de expressão, e de um momento que, assim, eu tinha acabado de amamentar o meu filho, e eu tirei a foto com o filtro e sem o filtro, e eu falei, gente, onde a gente vai parar com tudo isso? Por que que a gente faz isso, né? Para quem que é essa busca? Como é que foi para você essa questão da autoestima e da sua autoimagem mesmo no pós-gravidez? Porque a gente tem ouvido cada vez mais as mulheres trazerem esse assunto do puerpério e desromantizar a gravidez e a maternidade, né? Cada vez mais eu acho que a gente está conseguindo abrir espaço para entender o quanto a vida real é diferente do que sempre a gente ouviu. E eu acho que essa é uma questão muito forte, né? Como é que foi para você? Foi forte ao quadrado, porque além da questão do puerpério veio toda a questão da pandemia. Quanto tempo tá o Francisco? 6 meses. Ele fez 6 meses no sábado. O Francisco tinha nascido há um mês quando foi decretado todo mundo ficar em casa, isolamento social. Eu tinha, né, uma expectativa de que depois de ter meu filho, depois de um tempo, eu ia conseguir fazer atividade física, eu ia conseguir me cuidar. Então essa foi a primeira frustração de não poder, de ficar fechada em casa, de não ter tanta gente com quem conversar, com quem trocar. Tem muita coisa gostosa também, né? Mas assim, esse novo que o puerpério traz, né? E eu sinto que tudo que é muito novo dá medo. Quando a gente fica com muito medo, a gente procura referências. Então, referência de corpo, referência de imagem, referência de amamentação, referência de 1 milhão de coisas, né?
Sim. E essa autocobrança. Eu sinto que essa busca de perfeição começou do plano mais pessoal, assim, meu corpo mudou, a minha rotina, o meu papel, né, assim, eu deixei de ser só esposa do meu marido, filha, e veio um novo papel, e muita cobrança em cada um desses papéis, minha e dos outros também. Essa coisa da perfeição, a gente pode levar para alguns lados, né? Ela se apresenta no comportamento humano, assim, eu acho, de muitas formas, né? A gente aqui está abordando o recorte da parte estética, né? De uma busca pela perfeição externa, exterior. Mas existe também, já que você citou essa coisa dos papéis, também uma necessidade muito grande de ser perfeito, perfeita nos papéis que a gente desempenha, né? E eu imagino, não sou mãe ainda, mas eu imagino isso deve ser uma grande pressão também, que a gente se coloca, eu acho até mais do que a sociedade, ou o pai do filho, ou a sua família, mas que a gente se coloca de ser uma mãe incrível, especialmente de primeira viagem. É como você falou, tão desconhecido e tão cheia de medos, né? Para mim, especialmente, eu trabalho com autoconhecimento, com desenvolvimento humano. Eu lido com pessoas a partir de 16 anos e eu percebo muito o que acontece, né, lá na infância que traz um impacto grande, né, na vida desses meus clientes. Então, para mim, ser mãe, vem também esse lado, gente, qual vai ser a história que eu vou enfiar na cabeça do meu filho, que daqui a alguns anos ele vai precisar de ajuda para se entender e para se libertar, né, dessas cobranças, né? Eu sinto que esses ideais de perfeição, né, respondendo até a pergunta que é mote da nossa entrevista, eles começam com os nossos pais. Por quê e para quem? Eu sinto que vem muito desse desejo de ter atenção, de ter amor exclusivo, de receber a aceitação, a validação. Então, acho que já começa aí. Eu, como mãe, o que eu vou fazer com a cabeça do meu filho? E aí já vem uma cobrança de perfeição. Mas, eu que não trabalho com autoconhecimento, eu penso nisso o tempo todo, assim, porque acho que quando você tem o seu primeiro contato na terapia, em qualquer terapia, você entende, né? Você falou, tudo começa lá de trás e, assim, coisas muito pequenas impactam, às vezes, de um jeito que a gente nem imagina. Tanto que chega ao ponto de não estar no nosso controle. Faço análise, né? Então é super através da memória infantil e tal. E eu, às vezes, vem umas coisas que eu falo, não é possível que aquele dia resultou nessa minha necessidade de esse hoje. Estrago. Dessa erupção, desse vulcão aqui. É muito doido. E eu acho que quanto mais a gente tem essa consciência dessa ação e reação, por mais tempo que ela demore para aparecer, mais a gente se cobra, né? Mas assim, Lu, eu acho, né, na minha experiência, que essa autocobrança, né, esse medo do julgamento, ele vai com a gente a vida inteira. Uhum. Né? O que eu consigo fazer, né, que às vezes, é perceber que isso está acontecendo e falar, não, para. Quando você falou do tema, eu falei, gente, eu tenho que estudar. O que eu vou falar para o Ita na entrevista de perfeição? Eu falei, para, Lucia, tudo bem, vai ser um bate-papo, vocês vão conversar. Então, eu sinto que esse diálogo interno, meu comigo mesma, de aceitar que pode dar errado, eu posso falar groselha aqui na nossa entrevista, e tá tudo bem. E eu sinto que vem esse lugar de se acolher mesmo, de, beleza, e se eu errar? Foda-se. E assim, é muito aquela frase, né? Melhor feito do que perfeito. Cara, eu tenho usado isso de mantra a rodo. Eu tenho vontade de tatuar na testa essa... Não, e total, porque isso que você está falando, o feito do que perfeito, né? Eu sinto que essa cobrança da perfeição, ela leva a gente para dois lugares. Ou eu faço e fico julgando o que eu fiz, poderia ter feito melhor, poderia ter me preparado mais, poderia ter feito diferente. Ou eu não faço nada. O medo é tão grande de errar que eu paraliso. E feito é melhor que perfeito é um dos melhores mantras que você poderia ter, juro. Se der ruim, deu ruim, a gente refaz, pede desculpa, adequa, mas eu acho que é muito importante, assim, essa experimentação. E acho que é engraçado isso também, porque a gente não tem muito uma cultura ou educação, não sei bem, que trabalhe com ajustes, que trabalhe com a possibilidade das coisas serem flexíveis e não serem 880 preto no branco, né? Eu vejo, pelo menos eu falo por mim, assim, para mim é muito recente a minha consciência de que as coisas elas não começam como elas terminam, de que as coisas começam de um jeito e isso vai sendo moldado, vai sendo construído, tipo uma massinha mesmo, né? Que você vai
dando toque, vai entendendo melhor ao longo do processo, vai evoluindo, vai sendo melhor. Provavelmente nunca vai chegar a ser perfeito, mas vai estando, a ideia é que esteja cada vez melhor, né? Eu acho que essa coisa do ajuste é uma coisa precisaria implementar, assim, mais. Você não é? Bom, entra muito aí tua profissão, né? Sim, né? E eu acho que tudo começa na educação. Né? Eu sinto que a gente já tem um modelo. Então, falando dos pais, aí a criança vai para a escola. Então, já é um modelo educacional viciado em achar a resposta certa. Né? A gente não tem um modelo, em regra, né? Um modelo que valoriza o erro, tem que estar tudo justificado, né? Se não tiver aquela resposta, pelo menos onde eu estudei, invalidava todo o raciocínio. Tem até uma autora que eu gosto bastante, a Carol Dweck, ela fala de modelo mental, né? E ela conversa muito sobre essa valorização do processo. Quando você coloca o foco no processo, tudo bem se o resultado não for exatamente aquele. Você aproveitou a experiência, né? Tem até o Enjoy the Ride. Você aproveitou a experiência e você não invalida toda a experiência. Eu acho que o grande problema de só olhar para o resultado, certo ou errado, feio, bonito, leva a gente para um lugar de desconsiderar todo o caminho percorrido. E esse desconsiderar tira a nossa possibilidade de fazer pequenos ajustes. Às vezes, né, lembra aqueles problemas gigantescos de matemática? Às vezes foi na última linha ali do problema que você errou um sinal, deu errado, mas todo o raciocínio estava certo. Então, é muito mais fácil corrigir a rota quando você entende o caminho. Total. E é muito mais humano também, né? Esse processo, assim, de você considerar a rota, a jornada e também ter flexibilidade para esse resultado, porque às vezes é isso, você está esperando um resultado e a vida o tempo todo te apresenta resultados diferentes, novos e às vezes muito melhores do que você imaginou, do que você projetou. Porque a perfeição tem muito a ver com controle também, você não acha? Tenho certeza. Assim, eu sinto no meu coração que sim. Você tem um mantra, né? Feito é melhor que perfeito. Um dos meus mantras é: o universo tem um plano muito mais sofisticado que o meu. Deixa eu confiar. Você encontra uma pessoa, nossa, o encontro não acontece exatamente assim, mas aquela pessoa te conecta com uma outra pessoa e as coisas fluem. Então eu sinto cada vez mais quando eu consigo confiar, independentemente daquilo que eu programei ou do que vai dar certo, as coisas vão achar um jeito de dar certo, traz um alívio muito grande e tira a pressão, né? Não é que tudo depende só de mim, tem um monte de outras variáveis. E que se eu entregar, fica mais fácil. Eu cuido da minha parte, né, daquilo que eu consigo controlar, dos meus pensamentos, do meu controle emocional, a minha autoobservação, e a partir daí eu solto, porque é uma loucura eu achar que eu posso controlar a reação do outro, que eu posso controlar o que está acontecendo lá fora. Veio aí essa pandemia para esfregar isso na nossa cara. A gente não controla nada. E é uma libertação isso, né? Em certos aspectos, assim, você saber que você não tem esse controle. Só que aí eu acho que tem uma pegadinha. O não controlar não significa não dar o melhor de si. Porque eu acho que também, se a gente pega, assim, pessoas muito talentosas, gênios da nossa história, ou, sei lá, acho que nas artes e no esporte a gente consegue ter melhor essa visão, né? Esse exemplo. Cara, para você ser o melhor naquilo que você faz, tem até um estudo aí, né, que fala, tipo, sei lá, quantas horas você tem que dedicar para uma coisa para você ser realmente excelente, né? Expert, as 10 mil horas. 10 mil horas. Então, assim, ao mesmo tempo tem um pouco disso, né? Qual que é a linha que define o você realmente dando o melhor, sendo saudável e deixando as coisas acontecerem, ou quanto realmente você precisa insistir naqueles erros, naquelas dificuldades, para você atingir um nível de excelência naquilo que você se propõe a fazer, né? O desleixo, já que eu não controlo nada, então eu vou fazer de qualquer jeito, ele é o anti-script da busca da perfeição. Então, na perfeição eu tenho que ser perfeito, seguindo um script, né? E eu acho que o desleixo, ele é o oposto igual. Então, eu não tenho que fazer nada. São dois polos, né? E eles levam para o mesmo lugar, né? Que é um lugar de fracasso. Porque se eu quiser ser perfeito, eu nunca vou conseguir, porque a perfeição ela é impossível para nós, seres humanos. E o outro oposto de não se esforçar, não se dedicar, ele também leva para o fracasso. Tem uns 2 anos que eu amo essa palavra, é o cuidado. Trazer cuidado para tudo que a gente faz.
Então, se eu estou fazendo alguma coisa com atenção e cuidado, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. É muito diferente de cobrança, né, de julgamento. Então, eu sinto que essa linha tênue é fazer o melhor dentro do que eu sei, dentro do que eu consigo, né, e confiar que aquele melhor vai ser o que vai fazer a diferença. E aí a gente tem a questão estética, externa, né, que é o que realmente deu, assim, o start desse nosso papo, né? Como eu falei na abertura, né, eu fiquei muito chocada quando a minha dermatologista me contou isso, assim. Claro que a gente vê em volta, né, a gente olha a gente mesmo, né, a minha experiência pessoal, eu trabalho com a minha imagem, então é lógico que eu sou super crítica com ela e me cuido. Independente, na verdade, do meu trabalho, eu sou vaidosa, eu sou uma pessoa que gosta de me sentir bem. E aí, às vezes, eu fico nessa loucurinha, assim, pensando o quanto é pra mim, o quanto é pros outros. Eu acho que quando eu era adolescente era muito mais pros outros, hoje é muito mais pra mim. Mas, ao mesmo tempo, tem sim uma vaidade, um medo das pessoas verem aquilo que não é tão perfeito. Então, talvez por isso eu coloco os filtros do Instagram, que é o que a gente estava falando, né? Primeiro, né? Como é que você lida com essa questão da tua aparência, você pessoalmente? Eu sinto que é com esses dois elementos que a gente falou, né? O processo. Então, qual é o processo de cuidado com a aparência que me traz prazer, que eu me sinto bem, que eu gosto de ir no lugar, de ter o contato com aquele profissional, e o cuidado, né? Porque eu sinto também que esse me arrumar para o outro também é um cuidado com o outro, né? Quando a gente vai num casamento, eu casei no ano passado, é gostoso você ver as pessoas arrumadas, né, para aquela celebração, é um cuidado com o outro. Eu sinto que tem um respeito também, né? São códigos, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma pessoa física, é um código. Se eu vou trabalhar dentro de uma empresa, é um outro código. E se eu me adequo a esse, eu estou dizendo, eu respeito esse lugar que eu estou. Eu respeito os seus valores. Eu tenho me balizado por aí. Não sei se faz sentido para você. É engraçado isso que você está falando, porque é uma frase que a minha mãe me disse quando eu tinha 15 anos, naquela época de festas de 15 anos, assim, que eu falei para ela assim, ai mãe, acho que eu vou estar arrumada demais se eu for com esse vestido para essa festa, porque a aniversariante, ela não liga muito. E aí a minha mãe disse assim para mim, não existe arrumada demais, existe arrumada de menos. Se você acha que essa festa é importante, é até um respeito com essa pessoa, que é exatamente isso que você tá falando. E eu levei isso pra minha vida, assim, eu levei mesmo, tipo, eu vou jantar com as minhas amigas, eu me arrumo pra jantar com as minhas amigas. A partir do momento que eu for te encontrar de pijamão, ou nem aí, ou eu vou estar muito mal, passando por alguma coisa muito séria, ou de fato, tanto faz você na minha vida, sabe assim? Tipo, não... E aí eu entro um pouco assim no que eu percebo, né, da geração hoje, dessas adolescentes que estão indo na minha dermatologista pedir preenchimento, né, com 15 anos. Que existem dois extremos, né? Tem essas que estão querendo ser iguais aos filtros do Instagram, que eu acho bem preocupante, e tem as que estão negando todos os tipos de cuidado. Então, assim, eu não vou nem entrar numa questão feminista de pelos, e eu não vou nem ir para esse lado, porque eu acho que não é isso. Mas existe, sim, de não precisar fazer um esforço e do quase não tá nem aí, mas eu sinto que é uma forma de proteção com medo desse julgamento aí que a gente já falou um pouco. Se eu não faço, eu nem corro o risco de ser julgada. Quando a gente fala de imagem, de perfeição, eu sinto que tem a questão da idealização. E essa idealização pode tanto levar a gente para uma coisa narcisística, não sei, ou levar a gente para uma rebeldia. E as duas não têm cuidado, porque a rebeldia é também uma forma de falta de cuidado, né? Tem, claro, a rebeldia saudável, do questionamento, que eu acho que é super saudável na adolescência, mas tem um limite, porque a gente está em sociedades, tem códigos, que em ambos os casos tem uma coisa que é muito preciosa, que enquanto eu estou presa para atender a uma coisa que eu coloquei na minha cabeça como um ideal, seja ele de rebeldia, de antissistema, anti-script, etc., ou de perfeição, eu estou me distanciando de quem eu sou de verdade.
né? Eu estou me distanciando da possibilidade de explorar melhor meus dons e talentos, eu estou me distanciando da possibilidade de explorar o meu potencial criativo, de experimentar como eu me sinto maquiada e sem maquiagem, com essa roupa ou com aquela, com um procedimento ou sem, né? E de perceber como eu estou me sentindo, né? Então eu sinto que os dois modelos aprisionam. Tem uma desconexão, né, com quem eu sou. Eu vou perdendo a oportunidade de me experimentar em diferentes papéis. E pode ser o papel do perfeito, aí eu vou para o papel do não tô nem aí, e aí eu vou percebendo como eu me sinto em cada um deles, e qual deles me traz mais conforto emocional, me traz mais segurança. É muito doido isso, assim, porque enquanto você fala, eu fui pensando, e eu acho que eu já vivi alguns papéis, assim, né? Porque minha mãe, ela brinca comigo até hoje, assim, quanto eu era perfeccionista em relação ao meu cabelo, por exemplo, coisa que ela arrumava para mim para eu ir para a escola e nunca estava bom o suficiente. Um fiozinho assim fora do lugar já era motivo de eu fazer um escândalo, né? Bem filha única mimada, assim. Eu passei daí para uma fase em que eu me enfeiava real, assim, de tipo não querer chamar atenção, ter um certo pânico, assim, de chamar atenção mesmo, através disso, né? Através da aparência e tudo mais. Os anos passam, né? A gente 30, a gente começa a ir na dermatologista e ouvir o que tá rolando no mundo. E aí é engraçado, porque hoje, assim, eu me vejo muito como ainda uma pessoa que liga muito para isso. Eu tenho, sei lá, o privilégio de talvez ser de um padrão de beleza mais aceitável na sociedade, então eu também tenho essa consciência de que também é mais fácil, porque meu cabelo tá dentro de um padrão, minha pele tá dentro de um padrão, em que a gente tenta tanto lutar contra, e eu também super levanto essa bandeira, mas o que eu posso fazer, né? Essa é a minha cara. Então eu tenho esse privilégio de já ser mais aceita por um modelo que alguém criou não sei que horas. É ilusório também você achar que quem tá dentro desse padrão também não é exigente, né? Isso que é doido, ninguém tá satisfeito. Porque eu tenho um olho grande, nariz pequeno, que eu acho que os padrões, eles são muito nocivos, né? Especialmente para quem tá fora deles. Mas eu também acho que eles não são os únicos vilões dessa história. Sim, é louco, né? A gente está em agosto. E o mês de agosto é o agosto dourado, é o mês que tem campanha de pró-amamentação. Uhum. E várias mulheres postaram falando das dificuldades de amamentar. Eu até agora não consegui postar, porque para mim a amamentação foi muito fácil. Dentro de várias coisas, foi fácil, foi fluido. Meu leite desceu, meu bebê mama, não sofri, não saiu sangue. Vou falar da minha experiência, dá uma vergonha de falar que tá tudo bem, que para mim foi fácil, que foi fluido, que é gostoso. E eu acho que, de novo, a gente cai no mesmo lugar do medo do julgamento. Que leva, de novo, a gente para um lugar de dificuldade com o que o outro vai achar daquilo que eu tô falando. E acho que tanto para quem tá dentro, quanto para quem tá fora. Uhum. Cai naquela grande cilada da falsa humildade, né? Que é isso, você não poder se colocar como o tá tudo bem, como estou satisfeito, porque tá todo mundo tão insatisfeito, e você também com milhões de coisas, mas naquilo que você tem de satisfação, quando alguém te aponta, a primeira coisa que você faz é o quê? Negar. Vamos falar que eu tô me achando. Então, assim, nossa, Lu, você amamenta muito fácil. Ai, claro, né? Também com tanta dificuldade, pelo menos amamentar tá fácil. A gente se diminui o tempo todo, né? Que defesa essa, né? Que vergonha que a gente tem de se dar bem, né? Eu sinto que esses lugares aí, né? Eles têm algumas defesas. E elas são motivadas pelo medo, né, pela vergonha e pela culpa. Eu me peguei sentindo culpa de falar que a minha amamentação está fluida e que o meu bebê está engordando e que eu não tive problema com ganho de peso. Culpa. Também tá tudo bem, tá tudo certo e fluindo e ser gostoso e prazeroso. Mas isso é uma coisa realmente importante, assim, da gente conseguir valorizar, né, comemorar as coisas que a gente tem de bom e aceitar os elogios também, né? Eu conheço gente que vai pro lado do, ai meu Deus, olho gordo. Ai, se eu falar que eu tô feliz, meu Deus do céu, haja sal grosso. E tem a galera de que não sabe lidar mesmo, que se sente completamente envergonhado de ter sido elogiado ou apontado algo de bom, assim.
recentemente, acho que no ano passado, eu fiz um post no meu Instagram falando sobre se sentir bonita, assim, porque aquilo começou a me sufocar. É óbvio que quando eu vou no cabeleireiro e corto meu cabelo, é para um corte que eu gosto, para eu me sentir bonita. É óbvio que eu pinto meu cabelo de loiro porque eu me sinto mais bonita loira. É óbvio que eu faço academia porque eu gosto de me sentir saudável e isso acaba fazendo com que eu sinta que meu corpo está melhor do que quando eu não faço. É o que aquilo me traz de sensação. Mas você não pode falar. Imagina. Eu me sentindo bem com isso. Em qualquer um desses, né? Tanto no humilde demais, no muito modesto, quanto no que se acha, tem uma baita do ego trip. Né? Em todos os casos, a pessoa se sente importante demais. Então, assim, se eu colocar aqui e tá fluido, vão me julgar. Meu, sei lá, as pessoas talvez até caguem pro meu post. Eu tô aqui mega preocupada, o que vão achar? Pode não ter nenhum comentário. De se achar mesmo. Eu também tô me achando muito importante. Então, eu acho que também nesse processo de humanização da vida, tem uma coisa de me colocar do tamanho que eu sou. Nem mais, nem menos. Tem muito orgulho. Né? Ou um orgulho de ser humilde, ou um orgulho de ser arrogante. E tudo que tem essas nuances de exagero leva a gente para uma deformação, né? Uma imagem distorcida daquilo que eu sou. E tudo isso é muito perigoso, né? Quando a gente começou, quando você falou, Lu, vamos fazer o programa sobre filtros do Instagram. Eu falei, meu, o que eu vou falar de filtros do Instagram? Tipo, eu só postei assim na brincadeira. E aí depois eu fiquei pensando, no fundo tem muito a ver com isso, né? Tudo bem, é o filtro, mas pode ser a maquiagem, pode ser a roupa, pode ser a nota, pode ser um diploma. No fundo é a mesma coisa, são coisas que eu vou colocando que, se eu não tomar cuidado para quem que eu tô fazendo isso, eu vou me desconectando da real intenção, sentir que processos fazem sentido para você, quais experiências, quais histórias, a questão do cuidado comigo, com o outro, com o mundo, com o meio ambiente, e a questão da intenção, que eu acho que a intenção é o fio da navalha, né? Você trouxe aí o exemplo da festa de 15 anos da sua amiga, com qual intenção eu estou muito arrumada? Eu estou com a intenção de mostrar para aquela amiga que eu estou usando a minha melhor roupa porque eu valorizo aquele momento, eu estou com a intenção de aparecer na festa com um vestido mais bonito que o dela. Só você vai saber. A consciência, quando ela está lapidada, ela está treinada, né, ela ajuda muito a gente a entender a intenção. Do vestido da festa ao filtro, né? Por que a gente usa esse filtro, né? Acho que vale muito essa reflexão, assim, que eu preciso colocar qualquer coisa que eu poste ali no Stories, ele precisa estar presente, né? É porque todo mundo posta com filtro e aí talvez na hora de ir passando o dedo vai saltar minha cara sem filtro? Ou é porque eu não consigo me enxergar sem filtro e eu não tô feliz com o que eu tô vendo? Ou é porque o crush tá me assistindo e vai ver que eu não sou tão gata quanto a foto que eu postei no feed ontem? Tudo tá tudo bem, a questão é o porquê. Né? Eu uso filtro, eu uso maquiagem, eu me cuido, tem um monte de coisa aí. E aí perceber também, né, quando começa a ficar preocupante, quando eu não me admito sem essas roupas, né, sem esses filtros. Quando eu não gosto de mim sem o filtro. Eu deixo de postar se eu tô sem o filtro. De novo, processo, cuidado e intenção, né, assim... Por quê? Porque o processo é divertido, porque me traz prazer, porque eu quero sim que o crush me ache mais gata do que tá tudo bem. E eu acho que também vale aí, né, uma certa, quando a gente tá falando especialmente de estética, né, eu acho que vale também outras referências, né, buscar também beber em outras fontes, né, porque eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco esse movimento que estamos vendo acontecer, né, de padrões de beleza serem questionados e de trazer, valorizar o que você tem de melhor, né, de saber amar o que você tem, né, de saber olhar. É aí que tá, né? Para mim é isso, assim, a maquiagem, o filtro, o preenchimento da dermatologista, o silicone que você quer colocar, todas essas coisas eu vejo muito como ferramentas de valorizar o que você já tem e não de substituir o que você não tem e gostaria de ter ou mudar aquilo que não pode ser mudado, porque no fim das contas o que está dentro pouco vai de fato mudar com o que está fora, né? E muita gente busca, né?
fora essa mudança para essa insatisfação eterna, né? Até fazendo um gancho com o dia que eu fui plateia, no dia do Pondé, a gente estava falando de relacionamentos, né, de quarentena, de casais que estão se separando. Eu ouvi o programa recentemente no Spotify e eu falei, gente, a intimidade, né, obrigatória que de alguma forma esses tempos estranhos estão intimando a gente a ter, né? Seja com as pessoas que estão dentro de casa, seja uma intimidade com aquelas pessoas com quem eu me comunico na rede social, porque cada vez mais a gente é instado a compartilhar o dia a dia, né? Essa intimidade é um grande confronto da perfeição, porque de perto ninguém é normal, muito de pertinho ninguém é bonito o tempo todo, né? E eu sinto que tem um medo gigantesco da intimidade, desde a intimidade com o outro, né, de olhar para as imperfeições do outro, para aquilo que não é tão bonito, mas para a minha também, né? E eu sinto que muito dessa busca insana por padrões de beleza também refletem uma falta de intimidade com o meu corpo, com a minha aparência, com as minhas raízes, com a minha história, com a história da minha família, que esses padrões eles vão aprisionando a gente e o resto do mundo, né? Porque o que acontece fora tá dentro, tá fora tá dentro. Mas no fundo, esse perfeccionismo, essa busca louca, vai afastando a gente dessa intimidade. E é na intimidade que a gente é humano, quando a gente não tem medo dela. Né? Quando eu deixo de ter medo da intimidade comigo ou com outra que eu me conecto. Eu acho assim, aproveitando que você pincelou esse assunto do relacionamento, é muito comum a gente ver, né, relatos de pessoas que vão morar juntas ou casam e vão ter primeira intimidade, assim, né, de dia a dia mesmo, de vida real mesmo. E é muito engraçado você ouvir, né, quando não dá certo. Já ouvi muito as pessoas falando assim, porque eu descobri que ele não era quem eu achava que ele era. Porque eu conheci ele de verdade. Porque ele mudou. Quando, na verdade, é porque talvez ela, né? Ela se viu, né? Não tem nada a ver com o outro, né? Talvez ela panicou em se ver quando viu o outro escancarada na frente daquele outro que ela tanto atuou, né? Que a gente atua o tempo inteiro. E eu acho que a grande virada, né? Eu acho que aí quando as coisas dão certo, é quando você sente até um negócio que tá num post que eu te mandei agora há pouco, que é o alívio de ser imperfeito. Né? De ser quem eu sou, porque eu sou imperfeita. Né? E assim, não tem nada mais gostoso do que poder ser quem eu sou com toda a dor e a delícia que isso significa. Que é aí que nascem as verdadeiras conexões, que a gente pode realmente amar na totalidade, amar o outro, mesmo que ele não seja perfeito. Né? E eu acho que essa questão, mas ele me enganou, ela não era... Gente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente quer mostrar o nosso melhor. Eu chamo um véu de encantamento, até para possibilitar esse encontro, porque se todo mundo já chega numa relação cometendo sincericídio, fica difícil amar a parte feia do outro. E, de novo, entra a questão da intimidade, né? Quando eu sou íntima com aquilo que eu sou, com a minha luz, com a minha sombra, com a minha beleza, com os meus pontos fracos, com os meus defeitos, fica mais fácil eu aceitar isso dos lados do espelho. Beleza, eu também fico com raiva, eu também grito, eu também me descompenso. E aí, quando eu aceito em mim, eu aceito no outro. Te dá uma sensação de segurança de entregar e de receber isso, né? Porque eu não sou só isso. A grande questão é essa. Assim como o outro não é só isso, eu também não sou só isso. Eu tenho meus momentos. Eu sou uma pessoa super nervosa, raivosa, brigo... Mas eu não sou só isso. E uma vez eu ouvi também um negócio que eu achei muito legal, que geralmente as coisas que você mais gosta em você ou no outro também é responsável pelas que você menos gosta, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu adoro ele porque ele é muito entusiasmado, ele é muito alegre, ele é muito legal. Mas é também porque ele é tudo isso que ele é ansioso, que é hiperativo, alegre demais, acorda dando bom dia, me irrita. Essa dualidade, ela coexiste. Não tem como escolher só um lado, né? Quando eu morava no Rio, eu dividi apartamento com uma amiga e a gente tinha essa frase na geladeira. A gente nunca sabe qual é o defeito que, se for tirado, faz desabar
a construção inteira. E eu acho que é mais ou menos por aí, porque um vai sustentando o outro. Equilíbrio é tudo, né? Nessa vida. Acho que é sempre esse... Cara, eu acho que eu sempre chego na mesma conclusão. Sempre acaba Porque tem uma nele. proporção mágica aí de luz e sombra. Tem. Né? Se eu pegar aqui a mesma proporção de luz, do outro lado tem o mesmo tamanho de sombra. Então a gente fica com as 3 palavrinhas, quais são? Processo, cuidado, intenção. Muito bem. Vamos meditar sobre essas palavras, que eu acho que vamos lidar melhor com essa questão. Lulu, olha como passou rápido. Gente, voou. Nem fiquei com tanta palpitação como eu achei que eu ia ficar nesse programa ao vivo. Eu falei, vou falar para a Lu cortar. Você acha? Imagina, quando a gente fala de coisa boa, é assim que acontece. Lu, eu tenho um quadro final do meu programa, né, que chama Penso Logo Pergunto. São umas perguntas fixas que eu faço para todos os convidados. Está preparada? Então vamos lá. Então, para a gente fechar, Lu, se dinheiro não fosse uma questão na sua vida, o que você faria? Graças a Deus, exatamente o que eu faço hoje. Ser mãe do Francisco, ser mulher do Paulo, ser profissional da área do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. Tá ficando chata essa pergunta, porque eu só chamo gente feliz para vir participar desse programa e todo mundo responde a mesma coisa. Nunca. Feliz, não. Gente que já passou por um puta processo. Nossa, Lucila. Cuidado e intenção. Olha lá, hein? A gente precisava fazer Sem um programa rótulo. só sobre a sua mudança de carreira. Qual você escolhe? Série, livro ou filme? Não pode os 3? Porque, assim, pandemia, gente, o que seria da minha existência sem essas 3 coisas? Eu acho que livro, né? E tem um livro em especial que nessa pandemia está sendo muito importante para mim, que é o livro Panelinha, da Rita Lobo. Nossa! E nesse lugar aí de ideais, de idealização, de perfeição, né, tem puxa, eu quero que o meu filho tenha memória afetiva da comida que eu faço. E aí eu me dei conta que eu não sei fazer muita coisa, sabe? E aí eu aprendi a fazer bolo, eu aprendi a fazer um monte de pratos diferentes. Aliás, uma grande salva de palmas para Rita Lobo, que olha... Não é minha prima, mas a gente compartilha o sobrenome. Não é um merchan aqui para a família, tá? Mas... Eu nem pensado nisso, podia ser da Family, mas não é. Se você pudesse, Lu, bater um papo com alguém por 1 hora, como a gente fez aqui, quem seria esse alguém e sobre o quê? E essa pessoa pode estar viva ou morta? Para mim está muito difícil a questão política, essa questão do coletivo. Então, se eu pudesse ter 1 hora de consultoria com o Gandhi, seria genial, assim, para aprender ou conversar sobre como abordar a política de uma forma não violenta. Nossa, aproveita e dá esse workshop para a nação. Ao vivo, Hora do Brasil, para tudo. Uma live. Se você pudesse ir a qualquer show amanhã, qual seria? Pode ser um artista vivo ou morto. Olha, eu acho que eu gostaria de ir num show do Queen. Maravilha. Com o Fred Mercury. Eu já fui no show do Queen tributo, mas com o Fred Mercury. Que música, então, você escolhe para seguir o baile? Under Pressure. Amo! Porque tá todo mundo sendo muito espremido nesse momento. Eu amo essa música, Lu, arrasou muito. Pessoal, eu queria dizer que está disponível, tanto no YouTube quanto no Spotify, a playlist dessas músicas que os meus convidados escolhem para seguir o baile. Então, Under Pressure já está lá, você já pode ouvir todas elas, tá bom? Já vai lá, já ouve, já entra no clima aqui com a gente. E muito obrigada, se inscrevam no canal, curtam se vocês gostarem, compartilham aí, manda para quem você acha que precisa ouvir um pouco sobre esse assunto, né? Temos aí outros, acho que 7 episódios já disponíveis, então dá uma olhadinha no canal e no perfil no Spotify, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Lu, obrigada demais, eu amei conversar com você. Super beijo, vou deixar suas redes sociais aqui na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, para quem quiser acompanhar melhor o seu trabalho também, tá? Obrigada, amadinha. Obrigada a você. Muitos beijos. Beijos.